seres humanos, desde os tempos mais remotos, vivem em comunidades de maior ou menor número de pessoas. Esta característica humana fez com que Aristóteles designasse o ser humano como um animal político. Uma das características fundamentais da maioria das formas de organização política é a existência de uma função de liderança do grupo. Por isso, o tema da nossa última aula é sobre liderança política. Não existe liderança natural. Ninguém nasce líder. Ou seja, são determinadas situações e características da relação humana que vão fazer se desenvolver a liderança. Por exemplo, nós não podemos confundir a figura do chefe, do patrão, com o líder. O patrão, o chefe, eventualmente pode ter uma posição em que ele tenha uma ascendência, uma direção sobre seus funcionários, mas por quê? Porque ele tem um poder diferenciado, porque ele tem mais recursos, porque ele tem um contrato com esse funcionário. Diferentemente, o líder é aquele que é seguido voluntariamente, que tem uma ascendência no sentido moral ou um respeito diferenciado dos seus seguidores, que fazem com que eles identifiquem nele alguém que deve ser seguido, cujas lideranças, cujas ordens devem ser seguidas. Vejam, isso pode se desenvolver de diferentes maneiras dentro da sociedade. São diferentes os fatores. Em uma determinada situação pode ser a coragem, a força, ou a capacidade oratória, ou até mesmo a capacidade intelectual. Porém, é importante ressaltar, jamais a força consegue manter uma liderança para sempre. Ou seja, nenhuma forma de liderança política na história da humanidade se manteve única e exclusivamente pela força ou pela violência. Que motivações levam um indivíduo a seguir um líder? Por que alguém aceita outro indivíduo como seu líder? O sociólogo alemão Max Weber, tentando explicar as relações de poder, e a relação de liderança é certamente uma relação de poder, identificava num primeiro momento uma diferenciação. A relação de poder de forma genérica, em que uma pessoa consegue submeter outra à sua vontade, independente dos meios empregados, inclusive, nesse caso, com a possibilidade do uso da violência. Aquelas situações em que o indivíduo que segue outra pessoa, aceita as ordens de outra pessoa, o faz voluntariamente. Ou seja, ele identifica uma motivação pela qual esta pessoa pode dar ordens, deve ser seguida. Essas duas situações, a situação de relação geral de poder e a situação em que há um seguimento voluntário, são diferenciadas e Weber chama a segunda situação de dominação legítima, ou seja, a legitimidade na relação de poder. O que legitima uma relação de poder? Weber nos apresenta três motivações básicas, três tipos básicos de dominação legítima, que ele chamou de carismática, tradicional e racional legal. É importante ressaltar que dificilmente cada um desses tipos aparecerá nas relações sociais de forma pura, de forma simples. Eles geralmente vão estar mesclados, mas na sua origem têm características diferenciadas. Por exemplo, para Weber, a dominação carismática é aquela típica de sociedades menos diferenciadas, em que as relações sociais são mais simples e mais próximas. O líder carismático, diferentemente do que muitas vezes se atribui à palavra, não seria aquele que tem características diferenciadas, que é diferente dos outros ou que é melhor que os outros. Na verdade, o que faz dele um líder carismático é o fato que os seus seguidores veem nele uma pessoa diferente, alguém mais capaz, alguém com algum caráter de santidade. Ou seja, é uma questão de crença, de fé dos seguidores no líder. Os seguidores atribuem a este líder essa característica. Isso explica por que, muitas vezes, uma pessoa que é seguida por uma multidão, aceito como um grande líder, para outros se constitui uma pessoa sem méritos, porque isso é uma questão de identificação pessoal. Como a liderança carismática é uma relação de dominação tipicamente de relação pessoal, ela envolve
determinados atributos. Por exemplo, essa relação direta entre líder e liderado não aceita intermediários. Não é possível substituir o líder por algum outro substituto que não tenha as mesmas características. Por outro lado, a personalização da relação também faz com que este seguidor veja no líder alguém que pode pedir praticamente quase qualquer coisa, porque ele tem uma crença nas capacidades desse líder. Mas, ao mesmo tempo, isso dá um caráter de fragilidade a essa relação. Por quê? Porque esse liderado espera ações do líder que estão muitas vezes acima da capacidade humana. E esse líder, se não é capaz de fazer tudo aquilo que o seu seguidor espera, pode de alguma forma quebrar esse laço de fé, de relação. Por outro lado, justamente esta fé imbuída do seguidor torna muito difícil o processo sucessório de uma relação puramente carismática. Ou seja, o líder carismático, normalmente, quando de alguma forma ou morre ou perde a credibilidade junto aos seus liderados, não tem substituto. Por quê? Dificilmente outra pessoa poderá ocupar o seu lugar. Mesmo quando ele tem seguidores mais próximos, é muito comum, e isso acontece muito frequentemente, seja nas histórias das empresas formadas por grupos familiares ou mesmo dos partidos políticos, que ao desaparecer uma grande figura carismática, vários seguidores querem tomar o seu lugar, mas nenhum deles tem a capacidade de substituir o líder, o que leva à fragmentação. Um outro tipo de dominação, segundo a referência de Weber, é a dominação tradicional. Diferentemente da dominação carismática, ela se baseia na existência de uma prática imemorial, de um costume. Ou seja, o líder é aceito como líder não pelas suas características pessoais, mas pelo fato de que ele constitui parte de uma prática que foi criada no passado e foi sendo repetida sem que se conteste mais as suas origens. O caso mais típico que se conhece é o da família patriarcal, ou seja, quando o homem, seja como pai ou como marido em determinadas sociedades, domina o resto da família. O que faz com que esse tipo de relação se sustente? Um costume, uma prática que vem do passado e que já não se discute mais a sua origem. Um exemplo típico de como essa prática se reproduz no campo da política é o da monarquia hereditária, que de alguma forma reproduz o mesmo tipo de relação, ou seja, de um indivíduo que herda e vai passando, como se diz, de pai para filho, o poder. Vejam, aí não há mais uma relação pessoal como existia na relação carismática. O que há é a aceitação deste costume por parte de uma sociedade. O que torna este modelo de poder, de relação, de dominação, muito mais sólido que a relação de dominação carismática. Ela permite, por exemplo, já a existência de alguma forma de regra sucessória, como no caso citado das monarquias, o herdar o trono, de forma com que uma determinada estrutura social pode manter um tipo de modelo de relação de poder ao longo de muitos séculos. Uma outra característica normalmente associada a essa forma de dominação tradicional é o patrimonialismo. O que vem a ser o patrimonialismo? Aquela situação em que o líder político utiliza-se dos bens públicos como se seus bens privados fossem, ou seja, ele não consegue fazer uma distinção, ou não quer fazer uma distinção entre o que é comum a todos e aquilo que lhe pertence. Vejam, esse tipo de característica, que é muito comum nas antigas monarquias medievais, é muito importante para a cultura política brasileira. Muitas vezes, quando nós vemos situações em que se atribui a determinada liderança política a utilização dos bens públicos para seu benefício, isso nada mais é do que a reprodução de um costume que vem do passado, de uma tradição, e que por isso mesmo não é vista muitas vezes como uma forma de distorção ou de quebra da lei, como hoje é considerada pela nossa Constituição.
Isso faz parte de uma tradição da sociedade brasileira. Da mesma forma como um outro tipo de relação pessoal, de troca de interesses, a que nós damos o nome de clientelismo. Essas características, na verdade, hoje são vistas como arcaicas, mas fazem parte de um passado de dominação tradicional que, de alguma forma, nós, no Brasil, herdamos do nosso passado ibérico. De onde vem o terceiro tipo de dominação proposto por Weber, que identificaria aquelas sociedades modernas, aquelas que romperam com esse laço de tradição e conseguiram racionalizar as relações para além das relações carismáticas. Segundo Weber, este processo de racionalização do exercício do poder também estava relacionado à mudança da estrutura econômica, ou seja, o surgimento do capitalismo exigiu uma forma mais racional do exercício do poder. Do ponto de vista histórico, nós podemos verificar isto com o acontecimento das revoluções liberais do século XVII e do século XVIII, de onde o poder que era personalizado nas mãos dos reis, seja como liderança carismática, seja como liderança tradicional, passa a não ter mais o fundamento nesta relação pessoal ou nesta relação histórica de reprodução de um costume, mas passa a ser sustentado pela lei. Ou seja, há um processo de legalização das relações de poder, de onde nós temos o constitucionalismo moderno. Ou seja, hoje, um líder político que de alguma forma governa, dirige um país, não o faz em nome próprio, faz de acordo com uma lei e com limites claros no exercício do seu poder. Isto, para Weber, seria a racionalização das relações de poder. Por quê? Porque o que faz neste momento com que eu siga uma determinada liderança, com que eu aceite as suas ordens, com que eu a respeite como líder, não é uma característica pessoal ou não é uma determinada prática, religião ou costume. É um procedimento legal que faz com que essa pessoa tenha sido escolhida para ocupar essa função. Esses três tipos de modelos de dominação, de alguma forma, convergem, se misturam na prática do dia a dia da política. Só que, em alguns casos, eles obtiveram uma importância maior que aquela mesma prevista por Weber. No caso da dominação carismática, para Weber, a dominação carismática era um tipo de dominação típico de sociedades pouco diferenciadas, de relação pessoal. Ele escreve isso nas primeiras décadas do século XX. Ele não teve a oportunidade de verificar a importância que tiveram a partir daí os meios de comunicação social para a criação de uma nova forma de relação carismática, que não é mais aquela relação pessoal do contato direto entre líder e liderado, mas passa a ser a relação entre o líder e o liderado intermediada pelos meios de comunicação. Esse fenômeno começa a se desenvolver nos anos 20 e 30, com a popularização do rádio e do cinema, e fortemente se desenvolvem a partir da década de 50 em diante, com o surgimento da televisão. É comum encontrar nos meios de comunicação referências à classe política. Essa expressão surgiu de um pensador italiano chamado Gaetano Mosca e constitui parte da chamada teoria das elites. No final do século XIX, se criassem teorias a respeito da existência de elites, ou seja, da ideia de que existe um determinado grupo de pessoas que, mais ou menos de forma permanente, pertence a um extrato diferenciado da sociedade e que, de alguma forma, deste extrato surgiriam principalmente as lideranças. Os dirigentes políticos se constituiriam numa forma de elite social que, de forma mais ou menos permanente, estariam, de forma também profissional, direcionados ao exercício da atividade política. A partir desses estudos, um outro sociólogo italiano, chamado Robert Michels,
procurou estudar o impacto disso nas organizações políticas, em especial nos partidos políticos. A proposição de Michels é de que, no momento que uma pessoa passa a se tornar parte de uma elite dirigente, a própria estrutura administrativa dos órgãos que esse indivíduo lidera acabam, de alguma forma, garantindo que ele permaneça nesse posto, ou seja, consiga se manter de forma mais ou menos inalterada num posto de liderança e de poder. Michels chamou isso de lei de ferro da oligarquia. Ou seja, segundo Michels, onde há alguma forma de organização política permanente, haverá alguma forma de elite que consegue se manter de forma mais ou menos permanente no poder. É claro que essa teoria já foi em inúmeros momentos contestada, não podemos levar às últimas consequências a ideia de que um determinado líder pode se perpetuar no poder, porém, como consequência, alguns autores começaram a pensar no próprio processo democrático como um processo de escolha entre elites. O que leva, na segunda metade do século XX, a alguns considerarem o próprio processo de democracia e de eleição como uma competição entre elites. Concordemos ou não com essas ideias, é necessário constatar que realmente, cada vez mais, há um processo de profissionalização e que algumas pessoas fazem da carreira política um processo permanente de dedicação. Nas formas mais simples e antigas de organização política, um líder era escolhido pelas suas características, como o mais forte ou valente, ou o mais velho, alguém visto como santo ou iluminado, identificando-se principalmente com a forma de dominação carismática. Com a sociedade grega, isso começa a mudar. Em Atenas, na época clássica, nós vamos encontrar o exemplo mais acabado, quando surge justamente o termo democracia. Os gregos substituem os processos meramente irracionais por procedimentos lógicos na identificação ou na escolha de seus dirigentes. No caso de Atenas, 2 procedimentos típicos: a eleição pelo voto da Assembleia e o sorteio, como um mecanismo que igualava todos os cidadãos na oportunidade de chegar a algum cargo público. É óbvio que esse tipo de modelo demorou muito para ser reproduzido no resto da sociedade e do mundo. Findo o período clássico grego, o Império Romano, de alguma forma, reproduz a forma carismática, em que cada vez mais o imperador se identificava como uma liderança carismática, mas pouco a pouco é o modelo tradicional que, de alguma maneira, vai se desenvolver. No decorrer do século XX, os indivíduos ganharão o direito de voto quando alfabetizados, as mulheres passaram a ganhar o direito de voto depois de uma grande luta, e, com isto, os procedimentos eleitorais passaram a ser a forma típica de escolha de lideranças políticas. Ou seja, hoje, independente das relações carismáticas ou tradicionais que de alguma forma influem nos processos eleitorais, a maneira típica nos países em que há um processo democrático de escolha de um governante, de um líder político, é o voto. Ou seja, a realização de eleições periódicas nas quais todos os indivíduos, de alguma forma, podem interferir. Todos aqueles que têm a capacidade determinada. E houve, a partir do século XIX, o surgimento de um determinado mecanismo de intermediação desse processo, que é o partido político. Ou seja, diferentemente dos primeiros momentos em que a escolha de dirigentes era uma escolha de notáveis, ou seja, de pessoas que já tinham uma notoriedade dentro da sociedade, passaram a se organizar instituições permanentes cujo objetivo é preparar-se
para as eleições e, de alguma forma, propor ideias para a sociedade do que será implantado a partir desse processo eleitoral. Os partidos políticos não só ganharam importância no sentido de serem mecanismos de formação de lideranças e de preparação para o processo eleitoral, mas em muitos casos se tornaram o mecanismo legal necessário para interferir no próprio processo eleitoral. No Brasil, por exemplo, o indivíduo que quer ser candidato às eleições deve filiar-se primeiramente a um partido político e deve, dentro desse partido, de alguma forma ser escolhido como candidato. Ou seja, já há um processo de seleção de lideranças, de formação de lideranças, que é anterior ao processo eleitoral. A história política brasileira está repleta de lideranças, com maior ou menor sucesso, que são verdadeiras inspirações sobre o que deve ser feito ou evitado. Que líder seria mais exemplar e talvez mais contraditório na nossa história que, por exemplo, Getúlio Vargas? Se nós pensarmos na trajetória de Getúlio Vargas, foi governador do Rio Grande do Sul, foi um candidato derrotado nas eleições de 1930, chega ao poder logo após, através da Revolução de 30, com o apoio de segmentos urbanos e, inclusive, do Exército, no sentido de buscar uma modernização do Estado brasileiro. Foi presidente eleito em 1934, foi ditador a partir do golpe de 1937, foi derrubado em 1945 e retorna nos braços do povo em 1950, vindo a suicidar-se em 1954. Vejam, nessa trajetória nós temos diferentes Getúlios. Nós temos, por um lado, a liderança do arranjo tradicional, que, de alguma forma, na política rio-grandense e depois nas alianças com outros estados, conseguiu se tornar uma liderança nacional. Nós temos o líder carismático, que, num período ditatorial, teve imenso apoio popular. Nós não podemos esquecer, por exemplo, da aprovação, da criação da CLT nos anos 40, num período de ditadura, ou seja, um benefício que era um benefício para uma grande parcela da população, mas feito de forma autoritária, de cima para baixo. Mas este mesmo dirigente foi também presidente eleito em dois momentos, eleito em 1934 pelo Congresso, eleito em 1950 pelo voto popular. Ou seja, Getúlio, de alguma forma, consegue sintetizar as três formas de dominação. Ele foi um líder carismático e permaneceu no poder pela exploração desse carisma em alguns momentos. Também, em alguns aspectos, explorou a política tradicional brasileira, mas conseguiu, em alguns momentos, passar disto e se tornar uma liderança unificada pelo voto da população. Uma outra personalidade da política brasileira que mostra esses elementos de contradição. Jânio Quadros. Jânio Quadros se torna prefeito, governador de São Paulo, presidente da República, de alguma forma explorando elementos carismáticos. O inusitado, o absurdo, a forma de falar. Ganha pelo voto popular uma eleição e se torna presidente da República. Ou seja, os aspectos do elemento carismático se transformam na liderança legal. Para a surpresa de todos, após um curto período de governo em que toma medidas que ficaram muitas delas mais conhecidas pelo inusitado e pelo popularesco, como proibição de uso de biquínis ou proibição de rinhas de galo, ou ainda a condecoração a Che Guevara, renuncia. Ora, para qualquer pessoa dentro de um espaço racional da política, isso poderia ser pensado como o encerramento de uma carreira. E muitos consideraram que Jânio Quadros estava morto para a política.
Foi para o exílio, permaneceu muitos anos exilado, mas, surpreendentemente, no retorno à política brasileira, foi eleito prefeito de São Paulo, a maior cidade brasileira. Portanto, dando sinais de que a sua capacidade de, com a sua imagem, criar uma empatia com a população não estava morta. Um terceiro exemplo de como essas características podem mudar ao longo da trajetória da vida de um político é o exemplo de Ulisses Guimarães. Não podemos esquecer que Ulisses Guimarães remonta a sua carreira, a sua atuação no PSD, ainda nos anos 50, dentro de uma política mais tradicional, poderíamos até mesmo dizer conservadora. Porém, é este mesmo líder que, na década de 70, no período da ditadura militar, vai se caracterizar como uma liderança nacional na defesa pela democracia. Quem não lembra da imagem do período da anticandidatura às eleições, quando Ulisses, candidato contra a ditadura, se interpõe contra policiais e cães nas ruas fazendo campanha. Foto que correu o mundo. Este mesmo líder, que estaria, digamos, dentro dessa situação, marcado para ser o eventual candidato às eleições, quando do processo de democratização, no entanto, no processo, aceitou negociar essa candidatura natural em prol de uma transição mais pacífica. Ou seja, abdicou daquilo que poderia ser considerado quase um direito seu, o de ser o candidato da oposição no colégio eleitoral, quando foram rejeitadas as eleições diretas em 84, e, no entanto, abriu mão disso. No entanto, a sua figura não permaneceu esquecida na história pela sua atuação como presidente da Assembleia Nacional Constituinte e, de alguma forma, pelo seu discurso no momento da aprovação da Constituição, quando cunhou um termo usado até hoje, o da Constituição Cidadã. Nós vemos nessas três figuras exemplos de trajetórias diferentes de lideranças políticas no Brasil e que, de alguma forma, mostram como, na nossa cultura política, diferentes elementos em cada momento histórico foram considerados mais importantes para que uma pessoa emergisse como líder e fosse respeitada ou seguida por uma grande parte da população. Em tese, não há diferenças nas características de uma pessoa que exerce uma liderança dentro de um determinado setor da sociedade e aquele que se dedica à política institucional. O indivíduo que, no espaço da sociedade, como representante de um grupo social, como representante de uma associação, como representante de um sindicato, como representante de uma categoria, muitas vezes aspira, ou pela própria pressão de seus liderados, busca tornar-se também um representante político. Que diferenças vão haver aí? Nem todos os representantes políticos começaram suas carreiras como líderes sociais. Há muitos líderes sociais que não aspiram e nunca buscaram transformar a sua capacidade de liderança no meio social num processo de representação. Ora, uma coisa ou outra não é melhor ou pior, são apenas atividades diferentes. Quais as diferenças? O líder social, que de alguma forma já tem um grupo de seguidores, um grupo de representados, muitas vezes tem os passos iniciais para a busca de tornar-se uma liderança política. No entanto, é bom lembrar, para se tornar uma liderança política, em geral, é preciso ampliar esse espaço de representação. Aquele que lidera os interesses de um determinado grupo, muitas vezes, não terá nos seus seguidores, nos seus liderados, um grupo suficiente de pessoas para, com isso, tornar-se um candidato eleito. Porque o processo hoje que nós temos de escolha de lideranças para a política, em geral, é o processo democrático da eleição. Ou seja, ele tem que ampliar o seu leque de interesses defendidos, ele tem que vislumbrar um espaço mais amplo de representação. Outra dificuldade é a da pessoa que
chegou ao espaço público muitas vezes pelo processo de atividade profissional, ou seja, é o técnico, é o indivíduo que eventualmente destacou-se numa posição da administração pública, mas não tem um passado anterior de representação ou de atuação como liderança. Para esse, muitas vezes é mais difícil, porque ele eventualmente adquire a notoriedade inicial da atuação no espaço público, como, por exemplo, o ministro, o secretário de um estado, o secretário de um município que deseja concorrer às eleições, mas nem sempre ele tem atrás de si uma base social que o suporte para esta eleição. São processos diferentes de construção do espaço de uma liderança social. O que esses processos não diferenciam é as dificuldades e as questões éticas que esses líderes vão enfrentar quando entram no espaço político. Alguém que quer liderar tem que ser capaz de tomar a frente. Tomar a frente não significa necessariamente não deixar que os outros se manifestem, não significa fazer qualquer coisa, mas nos momentos necessários fazer o que for preciso. Ou seja, não esperar que as coisas aconteçam. Se as pessoas pensarem que uma determinada pessoa não é capaz de agir, de tomar a iniciativa quando for necessário, ela não será vista como um bom líder. Também tem de ser o papel do líder, principalmente quando este líder está numa posição de controle do debate, saber pôr um fim. Ou seja, saber o momento em que acaba a discussão e a decisão deve ser tomada. Em alguns casos, essa decisão é uma decisão monocrática, ou seja, este líder debate, mas ele deverá tomar a decisão final. Ou ele pode ser simplesmente o coordenador de um processo. É conhecida uma piada a respeito do presidente John Kennedy, que após uma discussão com o seu gabinete, ele teria colocado a situação em votação e ao final dito, todos votando contra ele, deu 13-1, eu venci. Por quê? Porque ele, como liderança, era o responsável por tomar a decisão final. Ele tinha a responsabilidade de ouvir ideias, mas tinha a responsabilidade de escolher. Para isso, ele havia sido colocado naquele cargo. Porém, em muitos casos, a posição do líder não é de ser o dirigente, é de ser apenas um entre iguais. Por exemplo, o dirigente da comissão ou do grupo parlamentar que coordena a reunião e, neste caso, ele deve ser capaz de encaminhar a decisão, ou seja, de fazer com que a decisão seja tomada, porém, essa não é uma decisão dele, ele apenas a coordena. Quanto maior a importância de uma liderança política, quanto maior o volume de responsabilidades que ela recebe, menor a possibilidade que ela vai ter de fazer tudo sozinha. Nós conseguimos identificar uma boa liderança quando nós vemos que essa pessoa também sabe delegar funções. E mais do que delegar, escolher bem não só as pessoas para a qual vai delegar, mas em que momentos elas devem ser delegadas ou não. Em alguns momentos, a própria presença da liderança é importante. Colocar, por exemplo, um assessor, um auxiliar, diante de uma pessoa de igual função, pode parecer quase uma ofensa. Por outro lado, em determinadas situações, o comparecimento pessoal do líder para participar de uma determinada atividade, reunião ou discussão, pode eventualmente sobrevalorizar essa reunião e o seu resultado em relação do que ela realmente vale. Ou seja, ele deve saber escolher os espaços em que ele tem que estar presente e aqueles no qual ele tem que delegar funções. As pessoas, quando têm a possibilidade de escolher um líder, ou seja, vão votar, vão escolhê-lo, buscam pessoas em quem elas podem confiar. Por quê?
porque essa pessoa é quem estará tomando decisões em nome delas. Essa confiança exige, por exemplo, uma certa estabilidade nas posições. Como podemos confiar numa pessoa que ora defende A e ora defende B? Por outro lado, ao mesmo tempo, essa capacidade de ter posições claras que dão a confiança às pessoas tem que ser, ao mesmo tempo, adaptada à necessidade de modificar a posição quando a conjuntura assim o exige. Ou seja, é um jogo complicado entre a estabilidade nos pontos fundamentais, mas um mínimo de flexibilidade. O fato de ter posições firmes, posições claras, não pode significar que ele não tenha capacidade de, naquilo que for necessário, dialogar, discutir, conversar e negociar. Por quê? Porque a política, quando feita apenas de posições inalteráveis, leva apenas ao confronto. O que nos leva a uma situação típica da cultura política brasileira, em que trabalhamos ou com a cooptação, trazer o adversário para a minha posição, ou com a eliminação da posição do adversário. Isso nos leva a confronto e muitas vezes confrontos sem soluções adequadas. O bom líder deve saber negociar no que é acessório e saber discernir o que é fundamental e inegociável. Isso fará com que a população tenha confiança nele e possa colocar o seu voto, a sua confiança nessa pessoa. As teorias sobre liderança são muitas. São diversos os autores que escrevem e estudam a respeito da liderança no mundo inteiro. Me parece que alguns conceitos interessantes são aqueles que nos fazem pensar a respeito da liderança no nosso modo mais prático, cotidiano, relacional. Como aquela em que diz que líder é aquele que nos faz perceber aquilo que os outros não estão vendo. Liderança é a habilidade de descortinar talentos. Líder é aquele que faz com que os outros façam aquilo que ele quer fazer porque os outros querem fazer. Existem várias possibilidades de nós modelarmos, articularmos, fomentarmos o despertar da liderança nas pessoas de uma forma geral. A grande questão é, líder pode ser construído, lapidado, melhorado ou nasce pronto? A resposta, nem nasce, nem são feitos. Os líderes é uma questão de escolha. Existem pessoas que têm aptidões e habilidades específicas para os mais diversos propósitos, iniciativas e atividades. No entanto, a liderança é uma questão de escolha. Nós podemos nos lapidar e nos transformarmos em líderes à medida em que escolhemos sermos líderes. Na Idade Média, os filhos dos príncipes, os reis, enfim, eles iam para escolas de lapidação de liderança, para se prepararem para liderar. No mundo de hoje, a liderança pode ser construída e lapidada à medida em que nós nos especializamos, estudamos, nos qualificamos para o exercício da liderança. Então não é exatamente uma questão de nascer líder. É evidente que algumas pessoas nascem com aptidões e habilidades para influenciar pessoas, porque a liderança está relacionada à nossa capacidade de gerar influência sobre as outras pessoas. A diferença entre liderar e gerenciar é significativa. Muitas vezes as pessoas confundem gestão com liderança. É possível nós articularmos o gerenciamento e a gestão ao mesmo tempo, mas não necessariamente as duas coisas sejam sinônimas. É muito comum que você encontre líderes que não sabem gerenciar e gerentes que não sabem liderar. Gerenciar significa estabelecer norte, perspectiva, visão de longo prazo. Liderar significa motivar, entusiasmar, significa descortinar as possibilidades que cada indivíduo dentro de uma equipe tem. Líder está relacionado ao estabelecimento de norte. Já o gerenciamento está relacionado à questão operacional, a fazer as coisas acontecer. Normalmente o gerenciamento está do peito para baixo e a liderança do peito para cima. Portanto, envolve cabeça, coração e mente. Não se lidera apenas pela razão e pela lógica, e não se lidera apenas pelo processo emocional, mas com o conjunto de ambos que nós conseguimos fazer uma diferença no exercício da liderança. Existem líderes que são capazes de mobilizar centenas, milhares de pessoas. Esses líderes são aqueles indivíduos vocacionados que, sobretudo, compram e sabem vender causas. Porque no mundo de hoje nós carecemos de lideranças novas, carecemos de líderes que nos façam perceber aquilo que não estamos enxergando no dia a dia.
porque o mundo passa por um processo de transformação muito grande, o mundo voltou-se para o materialismo, para a construção excessiva, exagerada daquilo que as outras pessoas enxergam e não daquilo que se é verdadeiramente. Se prima hoje muito mais pela aparência do que pela essência, muito mais por aquilo que se parece ser do que aquilo que se é de fato, verdadeiramente. Dentro desse processo, nós acabamos numa ciranda da vida, onde você compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta. Dentro disso, líder é aquele indivíduo que nos faz ver aquilo que não estamos percebendo. Líder é aquele indivíduo que nos consegue descortinar a possibilidade de enxergarmos o mundo por uma outra ótica. Líderes são aqueles indivíduos que motivam as pessoas para cumprir a sua missão, fazer acontecer, realizar o seu ideal. Os líderes são aqueles indivíduos que têm a capacidade, têm a condição de fazer com que as pessoas trabalhem em relação aos intangíveis, porque o mundo de hoje voltou-se bastante para o material, para o lógico, racional, científico, tecnológico. Isso é muito bom, propiciou muitos avanços e conquistas, mas nós precisamos trabalhar de modo muito especial a questão do sentido e do significado. À medida em que nós perdemos o sentido e o significado, nós buscamos coisas por coisas, nós buscamos o materialismo por si só. A questão do significado é de um valor extraordinário e o líder é aquele indivíduo que consegue conectar, coligar, relacionar sentido, propósito e significado naquilo que se está fazendo. Então é uma diferença muito grande entre você liderar e gerenciar. Porque à medida que você lidera, você envolve a pessoa no seu conjunto, no seu entorno, no seu inteiro, e não apenas em partes. O gerente está preocupado com números, com resultados, com questões pontuais. Numa campanha eleitoral, nós precisamos do papel do gerente, nós precisamos do papel do líder, nós precisamos quem faça acontecer, quem nos cobre resultados, quem estabeleça as planilhas, organize, pontue, mas nós precisamos daquele indivíduo que nos faz sonhar. Este é o líder. Nós precisamos daquele indivíduo que nos faz ver além, enxergar o futuro. Aliás, é o futuro que mobiliza as pessoas. Ninguém levanta de manhã cedo dando tiro para o alto porque o seu time foi campeão da Recopa de 98. Ninguém acorda de manhã cedo entusiasmadíssimo porque conquistou um emprego em 2006. Ninguém se levanta de manhã cedo comemorando a lua de mel que aconteceu em 94. A liderança precisa fazer com que as pessoas enxerguem o futuro. É lá que nós vamos nos encontrar. A motivação do indivíduo está lá, em relação ao futuro. Então, os líderes que se destacam no mundo são aqueles indivíduos que nos fazem ver uma sociedade melhor. Aliás, o papel da política é transformar estruturas conjuntas e sociais em perspectivas e possibilidades do indivíduo ser mais feliz. É a felicidade coletiva, comum, que origina a questão da liderança na área política, pública, para o bem comum. Os líderes são aqueles indivíduos que conseguem enxergar longe, conseguem motivar as pessoas para o seu papel, para cumprirem e fazerem uma diferença no seu processo de construção, da busca da excelência para a vida que seja cada vez melhor. O professor já comentou a respeito do perfil do líder. Existem características muito importantes que destacam a liderança. No entanto, existem várias características que são valiosas, mas cada indivíduo, cada líder possui algumas características que o destacam por si só. Existem líderes, como já foi visto, que são mais carismáticos. Existem líderes que se destacam por sua habilidade de inteligência, por sua vivacidade mental. Existem líderes com características de realizadores, de fazer acontecer, de praticidade, de objetividade. Enfim, cada um tem o seu perfil. No entanto, eu gostaria de utilizar aqui os 3 modelos básicos que o Eugênio Mussac discorre em suas publicações e que me parece muito oportuno e interessante. Ele diz que existem 3 tipos básicos de líderes: o líder educador, o autocrático e o democrático. O líder democrático é aquele indivíduo que, a todos os instantes e possibilidades, está ouvindo as pessoas, está buscando ideias das pessoas que fazem parte das suas equipes, dos seus grupos. Ele está fomentando de forma sistemática a participação e a coleta das ideias. É o líder que trabalha, do ponto de vista democrático, a representação do perfil daquele grupo. Ele representa algo, ele representa um pensamento, ele representa o substrato do pensamento daquela região, sociedade, grupo ao qual ele representa. É a questão do democrático. O autocrático é o que faz a coisa acontecer. Existem momentos em que se tem que tomar decisões. O autocrático é um tomador de decisões. No mundo de hoje, nós perdemos a capacidade de dizer não. Nós temos medo da rejeição por termos que dizer não em alguns casos, momentos ou circunstâncias e situações. O líder autocrático é aquele que diz não quando precisa dizer. Ele toma decisões, ele faz as coisas acontecerem.
Já o perfil do líder educador é aquele indivíduo que está sempre aproveitando cada situação, cada momento, para tirar dela um aprendizado, para que aquela circunstância, aquela situação possa servir de um instrumento de aprofundamento do saber, que a gente possa evitar erros cometidos e aproveitar as experiências dos acertos e também dos erros para que se possa melhorar e evoluir. Qual dos 3 tipos é o mais apropriado? Depende das circunstâncias. Dependendo da situação, nós precisamos fazer emergir em nós o líder democrático. Se estamos navegando em sol de brigadeiro, está tudo tranquilo, sereno, nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos fomentar o nosso lado democrático. Agora, se a situação está complicada, difícil, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos, diante de circunstâncias complicadas e complexas, termos posição firme, sabendo que não vamos ter a condição de agradar a todos. Fazer política significa tomar decisões e muitas vezes nossas decisões não vão agradar a 100% das pessoas. Então, o líder autocrático é aquele que toma decisões. Agora, quando as circunstâncias não são as mais favoráveis ou são as extremamente positivas, nós temos que tomar cuidado para que nem a euforia e nem o sentimento de derrota possa tomar conta das nossas equipes. Independentemente do resultado de uma eleição, nós temos que interpretar os fatos, os acontecimentos, independentemente do resultado dos projetos que nós estamos trabalhando, nós temos que aprender sempre, em todos os momentos e circunstâncias. Todas as vezes que nós não aprendemos, o problema se repete. A grande escola da vida é um exemplo extraordinário para nos mostrar que o aprendizado tem que ser permanente. Observe as pessoas que têm problema financeiro. Se você dobrar o salário do indivíduo, dobram as contas a serem pagas. O indivíduo que tem problema com o vizinho, ele troca de cidade, problema com o vizinho, troca de cidade, problema com o vizinho. Não aprendeu, o problema repete. A escola da vida não repete a matéria ou o ano, repete o problema de forma sistemática. Então, nós precisamos também aprender com todas as circunstâncias que a vida pública nos apresenta. É um processo contínuo. Esses 3 tipos básicos de líder, nós precisamos aflorar em vários instantes e momentos diferenciados na nossa trajetória do exercício da liderança. Gostaria também de destacar a diferença entre a utilização de poder e autoridade. São 2 conceitos valiosos e que muitas vezes a gente também acaba confundindo em relação à sua prática e o seu uso. Existe uma distinção muito grande entre o exercício do poder e o exercício da autoridade. O poder se está, a autoridade se é. O poder demanda da caneta, do cargo que se ocupa, do título que se recebe, do apelido que se dá às pessoas durante um determinado período. O poder é aquele instante em que nós estamos imbuídos de um certo cargo. Isso é poder. A autoridade é a respeitabilidade, é a credibilidade, é a capacidade do indivíduo gerar influência nas pessoas. E isso independe do status momentâneo que a gente está tendo, ocupando um cargo de chefia ou não. Eu posso exercer a minha autoridade independentemente do cargo que eu ocupo. Eu posso exercer a autoridade sendo ou não presidente ou secretário-geral do partido. Eu posso exercer a autoridade estando ou não imbuído de um cargo. Agora, quando se está imbuído do cargo, é evidente que nós temos que fazer surgir e emergir também a nossa autoridade como ser. Porque, independentemente do momento que nós estamos vivendo, nós somos um conjunto e o poder está com a gente. Então, é importante distinguir a diferença entre ambos, porque o poder nós podemos conquistar, nós podemos comprar, o poder pode ser obtido, herdado, encaminhado. Talvez você conheça algumas pessoas que tenham praticamente comprado um cargo na Câmara de Vereadores e, no entanto, ele não tem autoridade, porque ele comprou os votos, ele não tem representatividade, porque ele não representa nada e ninguém. Então, à medida em que se trabalha com autoridade, a questão do poder passa a ser uma consequência. Agora, quando se busca exclusivamente a questão do poder pelo poder, ele se esvai, ele se torna vazio, inócuo. Agora, a autoridade se desenvolve de forma permanente, sistemática, contínua, independentemente dos cargos que a gente ocupa. A autoridade não se compra, se constrói. A autoridade não é possível de ser corrompida, porque ela se estabelece a cada passo que se dá, a cada ato que se comete. Por que os grandes nomes da humanidade não tinham cargos? Qual era o poder de Mahatma Gandhi do ponto de vista institucional? Que poder tinha Tiradentes? Que poder institucional tinha Oswaldo Cruz? Que poder institucional tinha George Washington? Que poder institucional tinham os grandes nomes da nossa humanidade? Nenhum. Eles tinham autoridade, porque eles tinham credibilidade. Eles eram o seu próprio discurso. Uma das questões fundamentais da liderança é que o líder tem que dar exemplo. Aquele indivíduo que diz uma coisa, promete uma segunda,
fomenta uma terceira e age numa posição de quarta, ele é uma incongruência ambulante. Ele não tem crédito com ninguém, nem com ele mesmo. Ele não consegue convencer a si, muito menos aos outros. Então é fundamental que a liderança tenha esta congruência. Ele tem que ser o seu próprio discurso. À medida em que ele passa a ser aquilo que ele prega, ele passa a ter crédito com todos que estão no seu entorno. Por isso que as pessoas que nós respeitamos são aquelas que não necessariamente estão temporariamente imbuídas de um cargo. Porque alguns, inclusive, se apaixonam pelos títulos que recebem ao longo da vida. E à medida que se apaixonam por esses títulos, eles acabam se grudando ao poder e, quando perdem, entram em depressão. Nós precisamos trabalhar de forma sistemática para que a liderança se estabeleça na construção da autoridade e não apenas e exclusivamente a questão do poder institucional. Evidente que os partidos políticos, evidente que a trajetória da busca do poder por parte dos partidos está relacionada à questão da utilização do poder institucional para fazer uma diferença na vida das pessoas. Isso é evidente, faz parte do processo, mas nós precisamos construir o nosso crédito, porque afinal de contas, liderar é exercer influência sobre pessoas. À medida que alguém diz algo, nós damos crédito. À medida que diz algo, e este algo é dito por uma outra pessoa que não tem influência sobre nós ou não exerce credibilidade em relação a nós, ele não influencia, portanto, ele não gera influência, ele não lidera. Por isso que a liderança também se dá não apenas do ponto de vista hierárquico estruturado de cima para baixo, naquele modelo piramidal do passado, da era industrial, que ainda, infelizmente, em algumas organizações, ele predomina. Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. A liderança não se dá do ponto de vista hierárquico de cima para baixo, mas a 360 graus, em todos os quadrantes. Porque é possível você liderar quem está hierarquicamente acima. É possível você liderar aqueles que estão no seu entorno. É possível você liderar a quem você consiga exercer influência. Isso é liderança. Qual é o perfil do líder de hoje? Quem é que consegue se destacar na multidão e gerar influência sobre as outras pessoas? A consultoria Franklin Covey fez uma pesquisa no mundo inteiro, em todos os continentes, em mais de 100 países, ouviu 54 mil pessoas e desenhou o perfil do líder de hoje. E segundo esse levantamento extraordinário, se concluiu que, em ordem de precedência, em grau de importância, em primeiro aparece a questão da integridade. Líder é aquele que é íntegro, é aquele indivíduo cujo seu discurso corresponde com a sua prática. Esse é o primeiro ponto. A pessoa, à medida em que corrói a sua credibilidade, é porque corrói a sua integridade. Sobretudo no Brasil de hoje, onde você vê algumas síndromes de normoses, onde você põe na capa do jornal atos heróicos de honestidade, está dizendo o quê? O que se noticia? Aquilo que é anormal. O indivíduo levanta de manhã cedo, toma café, almoça, janta, isso é normal, não vai para o jornal, vai para a imprensa, aquilo que foge do convencional. Quando você dá destaque no noticiário para um indivíduo que cometeu um ato de honestidade, você está dizendo que isso é normal. No entanto, a integridade ela não é só a questão da honestidade. A integridade significa você ser de acordo com aquilo que acredita. Porque existem pessoas que têm uma pregação e outra prática. Integridade não é só misturar o público com o privado. Integridade tem a ver com aquilo que se é. É possível você ser íntegro e honesto para consigo mesmo, sozinho, no meio do mato. Porque você está sendo íntegro. Então a integridade é um passo fundamental. Mahatma Gandhi conseguiu transformar a Índia num país independente sem que milhões de pessoas colocassem as mãos em armas e derramassem uma gota de sangue, porque ele era o próprio discurso. Então a questão da integridade é fundamental. Segundo, de acordo com esta pesquisa feita no mundo inteiro, a segunda questão fundamental na liderança é a questão da comunicação. E comunicação, de acordo com esse levantamento, não significa falar bonito. Existem pessoas que falam bonito, dizem muito, mas deixam pouco. Aliás, comunicação nem é aquilo que você diz. Comunicação é o que os outros entendem. Isso é comunicação. Muitas vezes nós criamos problemas e falhas de comunicação, porque você disse uma coisa, as pessoas entenderam outra, o outro é que ficou. Então, comunicação tem a ver com aquilo que se deixa para as pessoas. Aliás, a palavra, a paquelavra, ela responde por não mais do que 7% da capacidade de influência diante das pessoas através da comunicação. O resto, 35%, é a forma com que você diz o que você diz. O restante é a sua fisiologia. Existem pessoas que dizem muito quieto.
Tudo aquilo que um líder faz ou deixa de fazer está passando uma mensagem. Isso é comunicação. A forma com que você se senta, a postura que você tem em relação às coisas que ocorrem na vida lá fora e até mesmo as suas posições políticas, ideológicas, partidárias, as suas posições em relação ao que acontece no mundo, tudo isso passa algum tipo de informação. Comunicação não é só fala. A linguagem faz parte da comunicação. Então essa é a segunda questão. A terceira questão importante que apareceu nessa pesquisa a nível internacional revela que os líderes se destacam porque colocam as pessoas no centro do processo e orientam para o resultado. Ou seja, o indivíduo está acima das normas. Isso não significa que não se deva buscar a legalidade, não é isso. A questão da legalidade é uma, a questão de normatizações que fizemos para os nossos grupos funcionar é outra. Então coloca o indivíduo no centro porque dá atenção para ele. Quando nós vivíamos na era industrial, onde nós vivíamos uma sociedade que a felicidade individual era um detalhe e o coletivo era o que mais importava, onde as aparências eram mais importantes do que a felicidade das pessoas, os casamentos de fachada se mantinham por muito tempo. As pessoas permaneciam dentro das organizações dos partidos porque os outros iriam falar mal daqueles que saíam de lá. Colocar o indivíduo no centro do processo significa que você tem que colocar o indivíduo na sua essência, utilizando as habilidades, as posturas, as possibilidades que ele tem de melhor para contribuir com o grupo. Os líderes do passado eram aqueles indivíduos que tentavam fazer com que as pessoas que estavam no seu entorno, no seu grupo, na sua equipe, se parecessem o mais próximo com o perfil dele. O líder de hoje é aquele que extrai dos indivíduos o que eles têm de melhor. Quem já tentou mudar alguém sabe o que estou falando. Por que em parte os casamentos não funcionam? Porque você casa na expectativa de que sua mulher não mude e ela muda, ela casa contigo na esperança de que você não mude e você muda. Então a questão das expectativas que o líder estabelece em relação às pessoas também é muito importante. À medida em que você estabelece expectativas positivas em relação às pessoas, há uma tendência em grandes casos de eles contribuírem com a resposta desta expectativa. Existe um estudo feito no Brasil e nos Estados Unidos que fala do efeito áurea, que tem a ver com aquela impressão que as pessoas passam à medida em que nós estabelecemos um tipo de expectativa em relação a elas. Portanto, nossa expectativa tem que ser positiva em relação às pessoas. Você tem que acreditar no indivíduo, acreditar no potencial dele. E, inclusive, perdoar. Isso é papel da liderança. Perdoar não significa esquecer, mas perdoar significa você livrar-se daquela carga energética negativa diante daquele indivíduo. Então, a questão de colocar o indivíduo no centro do processo é primar pelas aptidões e pelo fomento das habilidades deste indivíduo. E a quarta questão apresentada na pesquisa é a questão da visão. E visão não na condição de enxergar, mas visão no sentido de percepção de conjunto. Os líderes do mundo que se destacam hoje, apontados pelas pesquisas, são aqueles indivíduos que enxergam além. É o voo da águia, que enxerga 360 graus, que enxerga na frente, que tem a perspectiva e a possibilidade de fomentar sonhos, porque enxergam longe. Então, a quarta questão da pesquisa é a visão. Para desenvolvermos a visão na condição de líderes, é importante que a gente se aprimore, que a gente estude, que a gente esteja aberto para ouvir diferentes opiniões, posturas e posições a respeito dos diversos assuntos. À medida em que nós enriquecemos as nossas visões, nós ampliamos o nosso cabedal de conhecimento, nós também enriquecemos o buffet de oferta do saber que temos para as pessoas que fazem parte das nossas equipes. Então, a visão significa a perspectiva de enxergar no longo prazo, significa a perspectiva de você ver o conjunto de uma forma mais ampla. Dessa forma, os tropeços miúdos do caminho não vão atrapalhar os seus projetos. Dessa forma, à medida em que nós temos problemas cotidianos, nós interpretamos e trabalhamos eles de uma forma mais serena e tranquila, porque nós temos um objetivo longo lá na frente, nós temos uma visão de longo prazo para ser atendido. O quinto aspecto é a questão da atenção. As pessoas disseram na pesquisa que os líderes da sua comunidade, os líderes que exercem influência sobre eles são indivíduos que dão atenção para as pessoas. E dar atenção significa estar de corpo e alma quando se está diante de alguém. Às vezes, para poder simular que é um indivíduo ocupado e importante, entre aspas, tem gente que fala com 3 ou 4 ao mesmo tempo, no celular com um, convencional com outro, na frente de um terceiro, abanando para um quarto. Em suma, ele não está com ninguém em lugar nenhum. Dar atenção significa por 2, 3 ou 30 minutos, não importa o tempo, você estar pleno diante do indivíduo que está contigo. À medida que você está com essa pessoa de corpo e alma, você dá atenção plena, ela se sente acolhida e tocada, você conseguiu exercer a capacidade de dar atenção para essa pessoa e automaticamente exercer influência sobre ela. A sexta característica da pesquisa revela a questão da tomada de decisão.
O estudo revela que as pessoas que exercem liderança no mundo são aquelas pessoas que tomam decisões. Os líderes são tomadores de decisões. Existem 3 questões inescapáveis na nossa vida. Uma é que nós pagamos impostos. Você pode sonegar todos os impostos do mundo. Você vai pagar à medida em que comprar alguma coisa no supermercado ou abastecer o carro de combustível. A segunda questão inescapável é que um dia essa vida termina, seja a interpretação filosófica que nós tivermos para isso, mas termina. E a questão terceira inescapável é que nós tomamos decisões. Você toma decisão ao ingressar num partido ou defender um projeto. Você toma decisões diante de situações que a vida lhe apresenta todos os dias. Nós decidimos o trabalho que vamos fazer, se vamos ou não cumprir com nossa vocação. Nós decidimos todos os dias que tipo de roupa utilizar, por onde ir para o nosso trabalho e se é que vamos continuar indo para ele. Tomar decisões faz parte do processo do exercício da liderança. Assim como cada um de nós toma suas decisões, a diferença é que o líder toma decisões que impactua diante de grupos, que impactua diante de outras pessoas. Essa é a questão. E a 7ª questão apontada na pesquisa é a motivação. Os líderes são indivíduos motivadores. Os líderes são pessoas que motivam as pessoas para que elas possam exercer o que de melhor elas têm para contribuir com as suas equipes. Eles fomentam as aptidões e as habilidades. O ser humano é feito uma brasa. À medida em que o tempo passa, uma cinza tende a recobri-lo. O líder é aquele motivador que sopra essa cinza, que faz o indivíduo perceber e ver as possibilidades que ele tem. O motivador significa agregar pessoas, significa trabalhar com convergências. Afinal de contas, todos nós temos nossas diferenças. E que bom que o temos. Todos nós temos ideias diferentes sobre os mesmos assuntos, muitas vezes, e que bom que o temos. Então, o líder consegue convergir o que há de melhor em cada uma das ideias, ou o que há de mais apropriado para aquele instante ou momento conjuntural que se está vivendo. É uma questão da convergência, é um dos papéis da liderança. E a 8ª questão que apareceu na pesquisa, o 8º elemento na ordem de precedência e importância, aparece a questão da formação, do conhecimento, da informação técnica, do preparo técnico do líder. Então percebam, não é por acaso que nós temos no mundo inteiro o exercício da liderança, muitas vezes sendo feito por pessoas que não têm muitos anos e horas de estudo. A questão da influência está relacionada à questão não só da competência técnica, mas da competência que perpassa pela competência relacional, pela capacidade de sentir as demandas da sociedade que as pessoas têm e impactar ações e iniciativas para atender a essas demandas. Então a liderança é um processo muito amplo e vasto que precisa ser trabalhado e lapidado a cada dia. E termina aqui a nossa última aula do curso básico de formação política Ulisses Guimarães. Mande a sua avaliação sobre o curso para o programa EAD. Críticas positivas ou negativas serão analisadas cuidadosamente e consideradas na programação dos próximos cursos. O nosso endereço é ead@fugpmdb.org.br. Fique agora com o momento pedagógico. Até a próxima! Vamos ao momento pedagógico. 1. Cada aluno deverá anotar as informações que acharem mais importante. 2. Discutir em grupo os pontos destacados. 3. Após o debate, os alunos deverão responder as seguintes questões. Quais são os tipos de liderança formulados por Max Weber? O PMDB se destaca por quais tipos de liderança? As perguntas devem ser respondidas individualmente ou em duplas e entregues ao mediador ao final da aula. Bom trabalho!